Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Quero convidar os irmãos mais uma vez. Eu gostaria muito que os irmãos estivessem no domingo pela manhã aqui conosco, nesse momento de ceia, né? A ceia, irmãos, ela é uma ordenança. Então todos os irmãos, todas as pessoas cristãs, todos os filhos de Deus, deverá participar, deve abrir mão de qualquer coisa para estarmos na ceia do Senhor, porque a ceia é uma ordenança do Senhor. Então, não cumprir a ceia, nós estamos descumprindo uma ordenança do Pai. Além de nós expressarmos a nossa comunhão com os irmãos, vivermos aquele momento especial, nós também estamos estabelecendo obediência à sua palavra que o Senhor Jesus nos colocou. Quer dizer, alguns irmãos que estavam há muito tempo que eu não via, hoje eu fico grato com algumas surpresas de alguns irmãos, e eu estou muito feliz, a sua presença aqui nessa noite foi um presente de Deus. Estava com muita saudade de alguns irmãos, que é muito especial para mim, e que já havia um tempinho que eu não a havia. Espero que você não saia daqui, né, sem receber o meu abraço, de maneira muito especial. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não soube o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: de que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amados irmãos, a cada dia, nós, claro que vivemos de expectativas, existe em nós muitas expectativas, muitos anseios, muitas coisas que nós aguardamos, e como fiéis, como crentes, como servos de Deus, que tem meditado na palavra, evidentemente que a gente alimenta muito mais a nossa esperança, a nossa fé e a nossa confiança na palavra que somos ministrados, que lemos, que fazemos o nosso devocional. Mas não tem coisa pior na vida das pessoas, quando as pessoas começam a viver a desesperança, a descrença, a falta da confiança, a fé. É quando aquilo que se expectava, aquilo que se esperava, se frustra, e você se desaponta e já não vê mais a possibilidade de realizar aquilo que você tanto anseiava, tanto desejava. Nós olhamos nessa caminhada, que aqui nós vivemos um caminho de desesperança, e sempre dá para perceber que a alegria e a tristeza parece que elas sempre andam juntos. É como se você tivesse uma caminhada alegre, comemorando, satisfeito com alguma coisa, e de repente, sem perceber, você leva uma topada, se machuca, e momentos antes, aquele segundo antes que você estava tão alegre, se transforma às vezes numa tristeza, numa dor, a qual você não esperava. Então eu vejo que tudo anda muito junto, essa situação de esperança e desesperança,
ânimo e desânimo sempre vai andar muito juntos. Então nessa noite eu gostaria de trazer uma mensagem baseada nesse caminho, nessa trajetória que nós olhamos aqui, o que esses homens revelam pelo texto, um caminho de volta, né, de alguém que desistiu, de alguém que não crê mais, de alguém que jogou a toalha, né? E o pior de tudo, que a gente percebe que tudo isso está baseado em um engano. Então, baseado nisso, eu não quero aqui estender essa introdução, mas até nessa palavra, eu gostaria de ter muito a tua atenção nessa noite, porque muitas vezes as nossas vidas nós precisamos de um despertar. Talvez uma palavra era o necessário para despertar a minha e a sua vida, para que nós possamos ver, enxergar, talvez algo que estava oculto aos nossos olhos, talvez nós não estávamos percebendo, conforme esse texto declara. Então eu quero trazer nesta noite uma palavra com o tema: você foi chamado para viver as promessas de Deus. Eu gostaria até que você dissesse à pessoa que está ao seu lado: você foi chamado para viver as promessas de Deus. E eu quero falar com muitas pessoas que talvez tenham visto os seus desânimos diante de algo que expectou, de algo que esperava, de algo que você expectou por tanto tempo, você criou tanta esperança, e que de repente as coisas mudaram, o quadro mudou, e você olha para a história, você olha para a realidade, e já não consegue mais vislumbrar uma saída, você não consegue mais vislumbrar aquilo que você anseiava anteriormente. As coisas agora estão diferentes dentro da tua ótica, dentro da tua percepção, que é exatamente o que acontece no texto em que nós acabamos de ler. Então, versículo 18, eu quero começar esta mensagem baseado nesse versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam nessa noite, com baseado nesta palavra e o que o Espírito Santo nos revela nesta noite: não alimente a sua mente, não alimente a sua mente com informações desprovidas da verdade. Não alimente a sua mente com informações desprovidas de verdade. O que me chama muito a atenção aqui, amados irmãos, que nós vimos aqui este caminho de volta, o caminho das pessoas voltando sem esperança, desanimado e entregue, por causa dos últimos acontecimentos. E o que é interessante, irmãos, que muitas vezes isso parece tão comum na vida das pessoas. As pessoas que um dia estavam tão alegres, tão animados, tão cheios de otimismo, e as situações não aconteceram da maneira que ele esperava. E muitas vezes veio o sentimento totalmente o contrário, e essas frustrações, e esses desânimos, fez essa pessoa recuar, se entregar, começou a alimentar sua mente de maneira totalmente desprovida de verdade, tanto pela sua maneira de conceber, de entender, de compreender, assim como também relatos de outras pessoas. Eu vejo nessa história exatamente algo parecido assim. E olha que isso falou muito ao meu coração, e Deus falou muito ao meu coração. Isso me trouxe uma alegria e uma paz dentro de mim, e aquela paz que estava dentro de mim, eu precisava entender que eu precisava compartilhar com a igreja esta palavra, porque muitas pessoas às vezes na sua caminhada dentro da igreja, muitas pessoas que chegam na igreja, chegam com as suas frustrações, com as suas desilusões, com seus desânimos, e que muitas vezes uma palavra foi pregada, ele absorveu aquela palavra, ele animou o seu coração, ele alegrou a sua alma, ele começou a criar expectativa de realizar os seus sonhos, os seus alvos, mas muitas vezes algo aconteceu que desandou, que mudou a sua percepção, mudou o seu jeito de pensar, ele já não crê mais na possibilidade, assim como esses homens agora voltando, eles ouviram palavras, Jesus pregando, dizendo que tais coisas iriam acontecer, mas parece que a mente que faz você não lembrar mais das palavras que ouviram anteriormente. O inimigo trabalha para trazer na nossa mente informações, é a semente que é plantada muitas vezes na nossa mente, e nós aceitamos essa semente e começamos a regar.
O inimigo não derruba, não traz ninguém a viver de uma hora para outra. Ele começa a semear esta palavra atrás da nossa mente, e começo a plantar, eu começo a regar, e começa a gerar em mim desânimo. E assim estava vivendo exatamente esse daí. O inimigo planta dúvida no nosso coração, planta dúvida na mente das pessoas, e é isso que estava acontecendo com esses dois. Uma semente de dúvida, uma semente de incredulidade, uma semente que não via mais a possibilidade. Eles voltavam para Emaús. Esse caminho volta exatamente das pessoas que desistiram, que não creram mais e estavam voltando. Talvez você está aqui nesta noite vivendo experiência na sua vida, em área da sua vida, que você já não vê mais uma saída, você já não vê mais uma possibilidade, você não vê mais uma chance de algo acontecer na sua vida. Mas nessa noite o Espírito Santo traz você neste lugar, dizendo: existe promessas de Deus para se cumprir na sua vida. E aquilo que muitas vezes tem semeado na sua mente, que o inimigo tem plantado na sua mente, nessa noite o Senhor vai tentar desconstruir tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo contrário, para que estabelecer nessa noite a vontade de Deus na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Nós vimos aqui, irmãos, que 4 dias antes, talvez uma semana antes, esses homens estavam esperançosos. Esses homens estavam festejando. Esses homens tiveram uma semana antes, uma semana de alegria. Tiveram uma semana, uma entrada triunfal, maravilhosa, onde tudo o tapete iam colocando no caminho de Jesus, e todos eles cantando Hosana, Hosana. Era dia de festa, dia de alegria, e eles estavam juntos, comemorando uma grande festa, e criando a expectativa. O Rei dos Reis, esse é o nosso Rei, esse é o nosso Senhor, é o qual nós servimos. Esse daí vai nos levar a viver uma nova realidade. Os sonhos, a expectativa estavam muito bem alimentados. Mas 8 dias depois, as coisas começam a mudar. Aparece um quadro totalmente novo na vida deles. Jesus é aprisionado. Não só aprisionado, Jesus é açoitado. E eles percebem e sabem de tudo que estava acontecendo. Mas o pior, Jesus é crucificado e é morto. Mas, irmãos, neste momento, quando as coisas acontecem, esses homens e tem mais pessoas que estavam com ele, disse: agora não tem mais jeito para nós. Aquele que nós criamos tanta expectativa, aquele que nós esperávamos que ia realizar algo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, aquele que mudaria a história, iria nos livrar deste povo que estão nos sufocando. A Bíblia diz que quando Jesus morre, esse povo começou a perder a esperança. E o que é tremendo, irmãos, que quando eles desistem, começam a voltar para Emaús, o caminho da desistência, da trajetória da desesperança, no caminho da desilusão, de tudo aquilo que ele expectou. Jesus estava vivo, Jesus caminhava, Jesus estava vendo a sua situação, mas a sua mente já estava tão impregnada com a sua frustração, com o seu desânimo, com o desencorajamento, com a decepção, que eles não conseguiam mais identificar Jesus, eles não conseguiam mais ver ao seu lado, porque muitas vezes quando a nossa mente, irmãos, começa agora a não crer mais na possibilidade, quando a gente não consegue mais crer no milagre, quando a gente não crê mais na possibilidade de mudança, de transformação, isso cauteriza a nossa mente de tal forma, que a gente olha para um lado e diz: esse não tem mais jeito. Você olha para o relacionamento e diz: esse não tem mais jeito. Você olha para todas as áreas da sua vida, e você já tem uma sentença determinada dentro de você: não tem mais jeito. E é isso que nessa noite nós queremos que você entenda, que isso muitas vezes é humano, natural. A gente percebe que isso acontece na vida das pessoas, mas nessa noite tem uma palavra de Deus para a sua vida. Existe promessas de Deus para se cumprir na sua vida e por meio delas. E quando nós olhamos aqui, pastor Tiago, eu percebo que muitos homens fortes viveram o seu momento da desilusão. Isso não é uma questão de uma pessoa que é fraco na fé, ou que talvez uma pessoa que nem conhece a Deus. Isso acontece na vida de muitas pessoas, até de homens que tiveram grandes experiências com Deus. Quando eu olho aqui a palavra de Deus, a Bíblia não vai nos falar do profeta Elias, homem que viveu uma experiência tremenda, mas diante de uma ameaça, diante de uma situação, de um quadro na sua vida, esse quadro foi tão forte em sua mente, que gerou nele uma desilusão,
gerou nele, irmão, uma desistência da vida, gerou nele, irmão, uma frustração profunda na sua mente. E o grande problema que o diabo quer trabalhar na minha vida e na sua vida, irmãos, não é fazer você desistir de Deus, mas é fazer você ter dúvida em relação àquilo que Deus diz ao seu respeito. A maior estratégia é colocar dúvida em você em relação daquilo que se pode ser feito por meio da sua vida e em sua vida. E é isso que aconteceu com o profeta Elias. Veio na mente dele um sentimento de desistência, de desilusão, de desapontamento, que ele foge, ele sai do lugar que ele estava, ele se afasta, se isola e pede para si a sua própria morte. E muitas vezes eu encontro pessoas desiludidas da vida, desiludidas de lutar pela sua família, desiludidas de lutar pela sua causa, independente do que ela seja, porque o inimigo tem trabalhado na nossa mente, plantar na nossa mente uma dúvida. Ele quer questionar você, para tirar você as suas convicções, porque ele sabe que a dúvida vai enfraquecer a tua fé, vai dominar você e vai fazer você recuar. Sempre foi desse jeito, irmão. A estratégia do inimigo sempre foi atacar o homem ou a mulher no momento da vulnerabilidade. Foi isso que ele fez na vida do profeta Elias, um homem com tanta experiência com Deus. Mas houve um momento que até os grandes profetas têm seus momentos de vulnerabilidade. E foi no momento da vulnerabilidade de Elias que o inimigo atacou naquele momento, para plantar aquela semente, para dizer: está vendo? Você faz tanta coisa aí, ninguém olha para você. Cadê? Olha a tua situação agora, você está aí sozinho. Às vezes o inimigo começa a plantar coisas dentro da nossa cabeça, irmãos, para fazer fragilizar a nossa fé, fragilizar a nossa confiança, e fazer com que você recue, se anule, se isole, porque você começa a ter uma visão, uma concepção de uma realidade, que na verdade ela só é na sua mente, porque é aquilo que o inimigo plantou. E é isso que acontece aqui, irmãos. O inimigo plantou isso na mente de Elias, é a estratégia. Se Deus é seu pai, por que você está passando por essas necessidades? Se Deus é seu pai e você serve, por que você está vivendo essa angústia? Por que você está vivendo essa aflição? Se Deus é teu pai, te ama tanto, por que você está vivendo tudo isso e nada acontece? Essas dúvidas e esses questionamentos é o inimigo que começa a semear na nossa vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós falamos aqui até quinta-feira a respeito de semente. Jesus fala lá em Lucas, ele também diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E se essa semente encontrar uma terra boa em nós, ela vai produzir, ela vai frutificar. Mas se nós não tivermos cuidado, o inimigo pode arrebatar esta semente, e ela não ter o efeito. E muitas vezes você está na igreja, ouve a palavra, mas ao sair daqui o inimigo arrebata e as coisas tudo continuam da mesma maneira em sua vida. Há quantas pessoas estão na igreja? Pastor, eu estou na igreja, eu estou fazendo campanha, pastor. Mas quando sai daqui, tudo muda, porque ela deixou que o inimigo tirasse esta palavra da verdade, e o inimigo plantou a dúvida. Foi desse jeito que o inimigo fez na vida das pessoas. Foi assim que o inimigo fez na vida de tantas pessoas. João 6,63 diz: primeiro, ele é um agente de vida. A palavra de Deus é agente de vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é vida. É um espírito que traz em nós algo que nos fortalece nos momentos das nossas fragilidades e vulnerabilidades. É nesses momentos que eu busco na palavra de Deus me alimentar e fortalecer, e que essa vulnerabilidade não faça com que eu fraqueje, não que eu isole, não que eu anule, mas eu passo a ter fé e confiar. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu sei quem é Deus na minha vida. Você foi chamado para viver as promessas de Deus. Diga: eu fui chamado para viver as promessas de Deus. Você vai dar testemunho dessas promessas de Deus em sua vida, e não será
instabilidade não será nada que vai fazer com que você mude a sua trajetória, o seu caminho. Você não vai recuar por causa das circunstâncias, não vai ser as adversidades que vai fazer você afastar, porque você tem consciência, convicção que a palavra de Deus é fiel. O que bastava nesses homens era lembrar das promessas e das palavras que foram pregadas anteriormente. Mas infelizmente o inimigo utilizou de formas que assim ele fez desde o princípio, lá do Éden, levar as pessoas a ter dúvida. Ele não desacredita a palavra, mas coloca você a duvidar dela. Lá quando nós olhamos no livro do Éden, ele questiona com Eva: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta, uma interrogação. O inimigo começa a colocar interrogação onde Deus colocou um ponto. Quando Deus coloca um ponto, ele está dizendo: está decidido, é isso. Mas o inimigo, para tentar levar você a ter dúvida, coloca uma interrogação: mas foi isso mesmo? E aí começa o trabalhar para minar a nossa mente, para que nós venhamos a afastar do plano e das promessas de Deus para as nossas vidas. Mas hoje eu tenho a convicção, eu fui chamado para viver as promessas de Deus. Segunda coisa, irmãos, versículo 21. Versículo 21. Aleluia. Nós esperávamos, palavra de futuro. Nós esperávamos significa que quem esperava não espera mais. Você está entendendo essa palavra? Nós esperávamos. Esse aqui é o segundo ponto, irmão, que eu gostaria muito que você entendesse. Não permita que as frustrações, desapontamento, decepções, dores abale a sua fé e a sua confiança em Deus e na sua palavra. Não permita que as situações, as adversidades, qualquer coisa que se levante contra a sua vida, a sua casa, não permita que nada dessas coisas abale a sua fé e a sua confiança em Deus. Nada pode abalar. É isso, irmãos, que nós percebemos agora. Jesus chegar para eles, para esse que colocaram no passado, nós esperávamos dele. Ele que era um profeta, homem de poder, pelas obras, pelas ações. Ele está dizendo: olha, eu vi tudo isso acontecer. Nós esperávamos que ele ia revolucionar, ia fazer um novo tempo. Ele colocou no passado, eu já não espero mais. Quantos de nós, muitas vezes, estamos recuando da nossa caminhada, porque já não espera mais, já não vê mais possibilidade, já não acredita mais no milagre. Não tem como Deus operar no coração quando deixa de acreditar em milagre. Eu preciso acreditar na possibilidade do milagre, mesmo que toda olhar por mês, mesmo que toda situação diga não, eu continuo acreditando no poder do sobrenatural de Deus. E olha o que Jesus responde no livro de Lucas 24, versículo 25. E Jesus responde a esses dois que tiveram comemorando, alegre, cheio de expectativa em relação ao futuro, esse cheio de sonho em relação ao futuro, mas que chega para ele, não reconheceu e diz: nós esperávamos. Jesus diz para eles: ó nécios. A palavra nécio quer dizer tolo. Ó nécios e tardos. Ó nécios e tardos. A palavra tardos quer dizer lento para compreender, né? Pessoa que tem lentidão de compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo explicado, explanado. E é isso que Deus está dizendo, Jesus está dizendo, de nécio, falando de tolo, e falando de tardos, porque você não compreendeu tudo aquilo que Jesus disse anteriormente, tudo aquilo que Jesus pregou na sua palavra, dias atrás, tempos atrás, você já esqueceu. Você se alegrou com o tempo de festa, você se alegrou com o milagre, você se alegrou com a minha presença, mas na primeira tempestade, nos primeiros 3 dias de ausência, nos primeiros 3 dias de perseguição, você já agora coloca no passado: eu esperava. Você está desistindo, voltando para casa agora desanimado, desiludido. Irmãos, é isso que o inimigo trabalha, para frustrar a sua fé, a sua confiança, abalar a sua fé, porque o maior combustível de um cristão é a nossa fé.
A gente não vive a nossa vida cristã por as circunstâncias que estão à nossa volta. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio na palavra. E é isso que Jesus está dizendo. E no versículo 26 Jesus continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Jesus está dizendo: olha, para que a glória se revelasse, para que a glória se manifestasse, era necessário passar por essa situação. Esse sacrifício, esse choro, essa dor e toda essa humilhação era necessário para que a glória fosse revelada. Muitas vezes é isso que eu preciso compreender, irmãos. É isso que eu preciso entender, que as adversidades, que os problemas, que as frustrações vai fazer parte da minha vida, mas elas não vai abalar a minha fé, não vai mudar a minha convicção, porque eu conheço a palavra e sei quem é Deus. Mas muitas vezes nós nos abalamos, muitas vezes parece que a dúvida vem na nossa mente, e a dúvida o inimigo usa sempre em momentos de fragilidade, a nossa fragilidade emocional. É no momento da nossa fraqueza emocional que o inimigo tenta nos abalar e colocar dúvida dentro de nós. É onde vem os nossos questionamentos e perguntas sem resposta. Você imagine João Batista viu algo de Jesus tremendo no batismo. João Batista passou para os seus discípulos e disse: olha, começa a andar com ele, este é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. João Batista começou a anunciar para todas as pessoas que ele era o Jesus Cristo. João Batista, na hora de batizar Jesus, disse: olha, eu não tenho condição, quem sou eu para te batizar? Jesus disse: não, mas tem que se cumprir. João Batista sabia quem era Jesus, mas teve um momento de vulnerabilidade emocional. João Batista é preso. João Batista está preso agora, sozinho, dentro de uma masmorra. E quando vivendo aquele momento de solidão, de angústia, João Batista manda que mensageiro vá a Jesus. Diz: vai lá Jesus, vai lá aquele homem, pergunta se ele realmente, como pode ele ter dúvida? Como pode ele ter dúvida se ele mesmo anunciou, se ele mesmo sabia? O Espírito testificou naquele momento. Ele viu o céu se abrir e Deus dizer: este é o meu filho amado, em que eu me alegro, que me dá prazer. João Batista vivenciou esse momento, mas apesar do momento que ele está vivendo, naquele momento ali de dor, de angústia, de solidão, de vulnerabilidade emocional, a dúvida veio no próprio João Batista, um homem tão forte. Vai lá, pergunta a ele. Jesus simplesmente responde: diga a ele que aqui os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando. Diz a ele, lá os sinais estão acontecendo. Jesus estava mandando uma palavra para ele de volta, dizer: olha, o inimigo tem semeado aí. Eu sei como dói esse momento de solidão, eu sei como às vezes a gente se frustra, é natural se frustrar, mas continua crendo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas, e nada pode abalar a minha fé e a sua fé. Não são as situações que podem minar a minha fé e a sua. E é isso que nós entendemos nesta palavra. A semente da dúvida que o inimigo muitas vezes tem colocado dentro de você. Nessa igreja ninguém está te vendo, ninguém está se preocupando com você. Na sua casa ninguém importa contigo, seu pai não importa, sua mãe não importa. Os filhos muitas vezes estão vivendo essa mesma desilusão. Muitas vezes é o marido desiludido com o casamento, a mulher desiludida com o casamento. Quantas situações nós estamos olhando para a situação e dizendo: não tem mais jeito, eu esperava que ele mudasse. Talvez você está aqui, mulher, dizendo: eu esperava que ele mudasse. Talvez você, homem, está dizendo aqui: eu esperava que ele mudasse. Talvez você olhar para a vida financeira, talvez outra área da sua vida, e você chega aqui dizendo: eu esperava. Eu até lutei por um tempo, eu até criei muitas expectativas, mas hoje eu já não acredito mais. Mas hoje o Senhor te traz uma palavra do coração de Deus ao teu coração. Jesus disse: olha, em tua caminhada, mesmo nos momentos de cegueira espiritual, eu estou ao teu lado, eu estou aqui dizendo qual é o problema. É isso que Jesus estava falando com aqueles homens. Apesar da visão dele não perceber que Jesus estava ao seu lado, Jesus está questionando: qual é o problema?
Qual o problema que você está desse jeito? Qual o momento dessa desilusão? Qual o momento desse questionamento? Qual o momento dessa frustração que você está vivendo? Por que tudo isso? Aí ele diz: será que você não sabe o que está acontecendo? Será que você não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor? Será que você não está vendo? Será que você é a última pessoa que não viu ainda o que está acontecendo em Israel? Talvez você está olhando aqui a situação com esse olhar. Será que você não está vendo o que está acontecendo comigo, Senhor? Será que não está vendo a situação da minha casa, o quadro da minha casa, o quadro da minha família? E muitas vezes Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou te acompanhando. Eu sei a sua situação, eu sei o quadro da sua casa, eu conheço bem, eu estou presente. Mas muitas vezes a nossa visão está tão alienada com a frustração, está tão focada com o descaso, com a dor, que às vezes você não está percebendo o Senhor presente na sua vida, dizendo: olha, eu estou aqui. Foi isso exatamente o que aconteceu na vida desses homens. Eles estavam andando, Jesus ao seu lado, Jesus questionando, e eles não a reconheceram, eles não entenderam. Eu quero, irmãos, concluir dizendo algo para você aqui. Eu queria que hoje fosse uma noite profética na sua vida, de alguém que entrou aqui e diz: eu recebo esta palavra, este ato profético da palavra de Deus na minha vida, e nada vai agora fazer eu recuar e desanimar. Não serão as situações, você vai sentir Deus falar na sua vida. Eu queria que você abra a Bíblia em Efésios 2:10. Nós falamos aqui que você foi chamado para viver as promessas de Deus. Eu quero respaldar biblicamente que você é especial, você é filho, e Deus jamais desampara um filho, Deus jamais abandona ninguém. Você nunca foi abandonado, por mais que a situação foi difícil, foi dolorida, está sendo difícil, está sendo dolorida, por mais que a frustração foi muito grande em sua vida, eu quero afirmar a você: Deus o ama, Deus o vê, Deus o conhece, e Deus nunca desamparou. Ele continua nessa caminhada contigo, e no momento certo, você verá a glória de Deus sendo manifestada. Em Efésios 2:10 diz: você é obra-prima de Deus. Você é obra-prima de Deus. Irmãos, quando o texto fala você é obra-prima de Deus, eu sinto assim, irmão, eu viajo na maionese. Eu viajo na maionese. Você sabe o que é você dizer você é uma obra-prima de Deus? Você sabe o valor dessa obra-prima? Irmãos, muitas vezes nós olhamos alguns quadros. Eu confesso a você que alguns quadros de pintores renomados, eu olho, vejo pela internet, e eu vejo que os desenhos de Helena, de Sofia, são até mais bonitos do que aqueles. Eu até tinha coragem de colocar aquelas pinturas, pastora Nete, no meu quarto, lá em casa, da minha neta. Ia ter muito mais valor, né? Mas se eu colocar num quadro, numa moldura muito bonita, e dizer para as pessoas: olha, este quadro aqui é uma obra-prima, é da minha neta, e eu botar valor, muitas pessoas não vão comprar. Muitas pessoas não vão comprar. Por mais que eu tenha uma boa forma de publicizar, de falar, de argumentar, ninguém vai dar valor. Agora vem um quadro que tem uma figura feia, e as pessoas estão pedindo não sei quantos milhões de dólares. E eu chego para a pessoa que o vende, eu disse: mas não tem sentido, mas por que esse valor desse quadro? Não vejo beleza nenhuma. Ele diz: o problema não está na pintura, está na assinatura de quem o fez. Esse aqui é de Salvador Dalí. Quem assina o valor do quadro não está na beleza que você olha aos seus olhos, o seu encantamento, mas daquele que o assina. Se é de Salvador Dalí, o valor é alto, e poucos podem pagar o preço para ter na sua casa uma pintura, um quadro de Salvador Dalí. E assim muitas vezes nós temos tantas coisas que poderíamos aqui falar de outros nomes. Esse é de Pablo Picasso. O valor é alto, o valor é muito alto. Aí quando eu olho para você,
e eu olho para a palavra de Deus. Olho para Juninho aqui, ó. Juninho é meio feio, né? Não, era feio, agora depois chegou na videira, ficou bonito. Hein? Tá bonito, agora está arrumado. Às vezes as pessoas podem olhar para você, talvez podem olhar para você, Paulinha, e dizer: não vejo valor, eu não vejo valor, eu não vejo você estando valor em você. O valor que destaca você não está na sua beleza, na sua aparência, na sua veste, é porque embaixo tem assinado o Deus Todo-Poderoso. E Deus está dizendo: você é obra-prima de Deus, você é uma obra-prima de Deus, esse é o seu valor. Nós temos valor para Deus.